Olá pessoal, tudo bem? Começando agora mais uma aula de panorama do Antigo Testamento. Eu queria convidar você para participar do nosso seminário online, amém? Eu não sei se você está acessando aqui pelo nosso canal no YouTube, se você está acessando pelo site, mas o nosso seminário, ele é totalmente gratuito. Se você quiser assistir às aulas, se você quiser aprender de Deus, se você quiser fazer os exercícios, então você não vai pagar nada por isso, amém? O único custo que você que é estudante à distância pode ter é para a emissão do certificado. Para emitir o certificado, nós temos que contratar uma pessoa para analisar todas as disciplinas que você fez, para saber se você passou, com que nota você passou, montar um histórico detalhado sobre as disciplinas que você fez, fazer um certificado, mandar para uma gráfica, fazer a assinatura, enviar pelo correio para até chegar na sua casa. Sem que esteja amassado. Então tudo isso gera um custo de pessoas, gera um custo de tempo e nós não podemos fazer isso sem cobrar valor algum. Agora, todo curso que você quiser aprender, que você quiser estudar, que você não tiver a necessidade de ter o certificado em mãos, você não tem que pagar nada para fazer o nosso curso. Amém? Então, e esse valor que é cobrado, a gente estima aí que seja em torno de R$ 125, é um valor que somente cobre o custo de a gente ter essa pessoa para trabalhar, para fazer essa tarefa, amém? Para poder pedir esse certificado, você, assim como o aluno presencial aqui na igreja, você tem que cursar pelo menos 24 disciplinas. Até o momento, nós estamos gravando esse vídeo em fevereiro de 2021, nós temos no site disponíveis, contando com essa disciplina, 8 cursos. E ao decorrer de 2021, esses cursos vão ser agregados ao site. Então, você vai cursar disciplinas e automaticamente novos cursos vão sendo liberados, até que você cumpra 24 disciplinas. Cumprindo as 24 disciplinas, você pode requisitar o certificado. Lembrando, você só faz pagamento se requisitar o certificado. Todo outro, se você precisar de ajuda, se você precisar de um contato conosco, se você precisar de uma informação sobre o curso que você está fazendo, se você quer tirar uma dúvida, você não paga nada por isso. Nós queremos abençoar, nós queremos fazer a obra de Deus, amém? Mas aquilo que demanda uma pessoa específica para fazer, trabalhos de terceiros, nós temos que cobrar uma taxa, amém? Gostaria de convidar também para você acessar o nosso canal no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe nosso canal, amém? Você também pode me procurar nas redes sociais, eu estou no Instagram, eu estou no Facebook e nós podemos ali, se você quiser, conversar sobre outros assuntos, amém? Qualquer outra dúvida, entre em contato no nosso site, pelo nosso WhatsApp ou também por e-mail no contato@ctmb.com. Que Deus possa abençoar a sua vida. E que essa aula, que esse curso possa edificar o seu ministério, que você possa ser uma bênção na sua igreja. Amém? Assim vocês também que estão aqui conosco hoje. Que Deus abençoe vocês. Amém? Então olha só, irmãos, nós vamos continuar aqui tratando sobre o desenvolvimento do povo de Deus, tá? Essa história, a história de Israel, a gente já desenvolveu ela a um ponto significativo para que nós possamos entender, de certa forma, como ela se compõe. Porque a gente já está num período em que eles já tomaram a posse, ou estão tomando posse da terra, E, além disso, esse período que nós vamos tratar hoje, ele termina com a ascensão do primeiro rei, que foi Saul. Então, hoje nós vamos tratar até aqui, desde a história de Josué, a posse dos primeiros momentos que eles começam a tomar posse da terra, e depois a gente vai falar sobre os juízes, até chegar ali o comecinho da história do primeiro rei de Israel, ou melhor, não a história, mas o porquê que Israel precisava de um rei, porque o povo queria que tivesse um rei. Então nós vamos falar a respeito disso. Quando chegar nesse ponto, essa aula termina, e aí o período dos reis, e nós vamos dar uma ênfase grande ao primeiro rei, principalmente, que foi Davi, e aos últimos reis, porque eles antecedem o exílio,
praticamente depois disso nós vamos ter aí no máximo 3 aulas para poder finalizar essa história. E talvez a gente tenha uma aula extra para falar dos livros que estão contidos ali no Antigo Testamento, mas que não necessariamente tratam a respeito da história de Israel. Por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó não é sobre a história de Israel, mas está no Antigo Testamento. Amém? Por exemplo, também, hoje nós não vamos falar desse livro, o livro de Ruth. Nós não vamos falar sobre ele. Mas o livro de Ruth, historicamente, ele está no final do período dos juízes. Tá? Porque esse livro de Ruth trata de uma história ali que faz referência, na verdade, aos avós de Davi. Então a história é mais ou menos essa. Então nós não vamos falar desse livro nesse momento, mas a gente situa esse livro, o livro de Ruth, no final do período que nós iremos tratar hoje, que é o período dos juízes. Então, que você possa continuar sintonizado. Nenhum ensinamento substitui a leitura da Bíblia e nós fazemos esse panorama aqui, por quê? Porque nós temos no curso, nós temos na igreja, pessoas que são novas convertidas, se converteram há pouco tempo. Quando a pessoa se converte há pouco tempo, ela demora para a pessoa compreender toda essa história. Por que demora? Você tem que escutar uma pregação, escuta outra, lê um pouquinho da Bíblia aqui. Às vezes você não tem orientação, a pessoa não foi orientada a como ler a Bíblia de forma correta. E aí você pega informações picadas numa igreja, em outra igreja, com uma pregação, com outra pregação, com um pastor, com outro pastor. E aí fica aquela confusão de informação e você não tem uma linha reta da história. Mesmo porque a própria Bíblia não está organizada nessa sequência lógica, retinha, correta, que nós vamos tratar aqui historicamente primeiro, para depois falar dos livros. Não está falando. Então é necessário você ter uma visão panorâmica da história do texto, para que você possa compreender em que medida cada ensinamento que está contido em cada texto se refere à própria história, primeiro, à própria história, e depois como essa história, como esses princípios, como esses valores, como esses ensinamentos se refletem na sua própria vida. Então você tem que entender geral para saber aonde cada ensinamento se aplica. Se aplica ali, ali, ali e aqui. Dessa forma, da forma correta. Amém? Então nós vamos continuar, tá? Então o povo de Israel, recapitulando mais uma vez, o povo de Israel estava ali peregrinando pelo deserto, certo? E eles ficaram acampados ali na região do Sinai por 1 ano antes de cogitar entrar, tomar posse da terra prometida. Qual que é o problema? O problema é que há um envio dos espias. A gente deixou bem claro na última aula que somente 2, Caleb e Josué, defenderam a possibilidade do povo conseguir tomar posse da terra pela fé no Deus que os havia enviado até ali. E aí, isso aqui foi em Cádiz, acontece tal confusão que eles ficam mais 38 anos peregrinando. Ficam mais 38 anos no deserto. Depois desses 38 anos, eles vão o quê? Para as planícies de Moabe, onde Moisés dá as últimas orientações para que o povo pudesse permanecer em obediência e em santidade quando ele estivesse ausente. Moisés então morre. Esse relato que está no próprio texto, como eu já disse, ele é inserido, segundo a maioria dos teólogos, pelo próprio Josué, porque como é que Moisés escreveu sobre a própria morte? Não, Josué tomou conta ali daquele texto e continuou o texto desenvolvendo a história. Tá? Ele morre e aí sim agora começa o ministério, a vez de Josué tomar frente do povo e seguir com aqueles milhões de pessoas ali a fim de levá-los
a essa terra tão sonhada, a terra prometida do Senhor, a região de Canaã. Josué, ele vai ter um grande desafio, porque aquele povo, embora fosse uma nova geração que estivesse ali, embora eles tivessem visto, né, que Josué, ele esteve com Moisés durante aquele período todo, as experiências espirituais que Moisés teve com Deus, Josué, em alguma medida, foi participante delas, mas ele não era Moisés. Então, Josué, ele teria pela frente o desafio de estar à frente de um próprio povo que era teimoso, porém, o povo que habitava aquela terra era povo forte, haviam gigantes, né? A Bíblia vai falar sobre a linhagem dos Anequins, são descendentes de pessoas, de um gigante, e são assim, a Bíblia fala que eram vários gigantes, o próprio Golias que Davi matou, na família dele não era só ele de gigante, não era só ele, que era um gigantão no meio da casa, não, era um grupo grande de pessoas, né, que tinham isso. E aí tem várias teorias para isso, e uma delas é que a alimentação, aquela terra era tão boa, que a alimentação ali de algumas pessoas era diferenciada. Outros vão falar que havia ali uma descendência, né? Outros vão ensinar também uma descendência de uma linhagem mesmo diferente de seres humanos. Outros vão falar que... Tem várias teorias a respeito dessa população, né? Outros vão falar que aquele versículo lá, os filhos dos homens se relacionaram com os filhos de Deus. Outros vão falar que isso é uma informação que a teologia cristã não leva à frente, tá? Não acredito, mas é bom que você saiba, né? Então tem alguns teóricos que vão falar que os anjos tiveram relação com mulheres e aí nasceram seres humanos superdotados aí, que seriam maiores, mais fortes, mas essa teoria não é aceita por igreja quase nenhuma, nós não aceitamos isso, tá? Fica mais fácil entender como o Flávio José explicou, por exemplo, o desenvolvimento das pessoas que viviam na época pré-diluviana, que eles viviam 900, 1000 anos, né? Porque esses homens, eles eram mais fortes. Agora, há também uma teoria que diz que pelo fato de serem mais fortes, porque se alimentavam melhor, porque a terra era melhor, porque o fruto da terra era melhor, eles também seriam maiores e mais fortes. Então, isso faz sentido, tá? O ser humano seria maior e mais forte. A gente vê também, por exemplo, que há tipos de animais que, dependendo do lugar em que ele é criado, ele se torna um animal muito grande. O próprio peixe é assim, você colocar o peixe num aquáriozinho, ele fica miudinho. Coloca ele numa água, um espaço maior de água, o peixe cresce mais. Ele se adapta ao ambiente e à alimentação que ele tem. Assim também é uma planta, né? Você planta aquela planta, se você não adubar, se você regar pouco, se você nutrir pouco aquela planta, ela vai crescer pouco também. Então, até o ser humano, né? Mesmo a criança, se você deixar a criança desnutrida, ela não vai se desenvolver perfeitamente, ela vai ter debilidades, ela pode... Você vê que ainda assim a gente pega regiões ali que as pessoas têm uma alimentação mais precária e essas pessoas elas acabam tendo problemas físicos devido à falta de uma alimentação equilibrada. Então é mais crível nós entendermos dessa forma. Mas o fato é que Josué tinha um desafio, povo forte, povo... E outra coisa, irmãos, aptos para a guerra. Por quê? Israel esteve sempre em comunidade, em proteção dos egípcios. Não necessariamente Israel iria à guerra com os egípcios nas vezes que isso aconteceu. Não necessariamente. Tá? A gente não tem dados sobre isso. Não há dados sobre isso. Pode ser que sim, mas não há dados sobre isso. Mas a certeza é que eles eram aptos para a guerra e, além disso, eles tinham armas. Israel estava ali fugido do Egito, 40 anos no deserto, não tinha arma. A arma deles era pedra e pau. Enquanto esses homens dessa região, eles já conheciam o ferro,
E outra coisa, eles estavam ali numa situação política organizacional que os protegia. O que é isso? Eles tinham cidade-estados. Por exemplo, a primeira cidade que Josué teria que conquistar é Jericó, uma cidade-estado, uma cidade murada. A cidade tinha muros, largos, altos, fortes, e ela era o centro administrativo de uma região camponesa. Então, havia vilarejos em volta? Ok, poderiam haver vilarejos. Plantações em volta da cidade? Sim, mas o refúgio dos moradores era a cidade fortificada. Quando um povo vinha invadir as cidades, esse povo teria que vencer o seu exército e vencer as muralhas da cidade. Por quanto tempo? Aí que está. Se essa cidade, que é murada, ela tivesse água dentro dela e tivesse alimentação em estoque, ninguém sabe quanto tempo você gastaria para vencer uma cidade protegida por muros. A própria Jerusalém, quando Israel toma posse dela, ela cria ali, de certa forma, dutos para enviar água para dentro da cidade de forma escondida, para que os exércitos inimigos, quando viessem, não descobrissem onde é que estava a entrada de água. Porque, principalmente a água, era o segredo para que aquela cidade permanecesse de pé enquanto estivesse sendo cercada ou atacada por inimigos. Então, as muralhas eram fortes o suficiente para poder conseguir manter as pessoas em segurança atrás dos seus muros. Então, Josué, ele teria que enfrentar tudo isso, além de estar com o povo teimoso. Com tudo isso aqui, irmãos, com tudo isso aqui geraria, se não fosse Josué, alguém que andou com Deus, geraria aqui, insegurança, geraria aqui medo. É assim, não é assim com você? Desafios tão pequenos que você tem que enfrentar, você fica com medo, não, será que eu vou dar conta de fazer aquilo ali? Um negócio simples que você já faz até coisa mais difícil, mas é diferente, e porque é diferente, você olha e fala assim, não, será que eu vou dar conta de fazer isso? Lógico que dá conta, Primeiro, nós temos a ajuda de Deus, se Deus nos ajudar, nós podemos todas as coisas. Agora, desafiar povos, nações, desafiar cidades fortificadas, armamentos pesados para a época, que o seu próprio povo não tinha, não era fácil. Agora, Josué teve a ajuda de Deus, certo? Josué teve 2 momentos, melhor, talvez até 3, mas 2 principalmente, 2 momentos assim que dão para ele uma segurança de lutar pelo povo que ele estava ali responsável por ele naquele momento. Amém? Olha só, o primeiro deles, a gente vai pular isso aqui, o primeiro deles era a abertura do Jordão. Moisés, diante do povo, Deus fez um milagre de abrir o mar vermelho para que o povo passasse. A Bíblia fala que eles passaram em seco. A Bíblia fala em seco. A ciência fala que não, fala que passou na lama. Mas na lama lá, na areia molhada. Mas a Bíblia fala que passou em seco. Eu creio na palavra de Deus. Tá? Passou em seco. Depois disso, Josué praticamente revive aquele momento com o povo novamente. O rio Jordão naquela época estava em cheia, não dava para passar a pé. A Bíblia diz que Deus para as águas, como um muro de águas, e o povo passa aquele rio a seco da mesma forma. Então, isso é uma prova para aquele povo de que o mesmo Deus que estava com Moisés estava agora com Josué. Isso é uma afirmação forte da presença de Deus, tanto para o povo quanto para o próprio Josué. Amém? Agora, Josué tem um mérito. Ele tem um mérito nesse momento, que são o quê? Ele não esquece do seu passado. Não é das coisas ruins, não.
As coisas ruins você pode até esquecer, mas as coisas boas devem ser lembradas. As bênçãos que o Senhor te deu devem ser lembradas. Saindo dali do Jordão, ele faz um memorial. Aí no material de vocês, não sei se está falando em Gilgal, ele faz outro memorial ao Senhor. Memorial o quê? Do que foi feito, do que Deus fez. Memorial daquilo que eles viveram. Memorial para glorificar o nome do Senhor. Então isso é um mérito também dele. Agora, há um outro ponto que reforça a presença de Deus através daquele ministério de Josué que estava se iniciando ali logo após a morte de Moisés, que é a teofania. O que é teofania? Teofania é a percepção visível de Deus. Visível de Deus. Ele viu um homem com espada, né? Ele viu um homem e perguntou se é dos nossos ou se é dos nossos inimigos. E aí, esse anjo lhe respondeu, lhe deu as respostas, e ele percebeu que era Deus. Ah, pastor, mas não fala isso, está lá falando lá em Josué 5,13. Ah, o texto não está falando que é Deus, mas a Bíblia fala que ele o adorou. Que ele o adorou. Todas as vezes que um anjo na Bíblia foi adorado, o anjo recusa a adoração. Esse homem, esse guerreiro que ele viu, com a espada desembainhada, ele não rejeitou a adoração. Então, teologicamente, nós entendemos que aquela visão que ele teve, né, seja uma representação, ele era uma representação do próprio Deus, porque ele não recusou ser adorado. Anjo, servo do Senhor, anjo, servo de Deus, recusa a adoração. Demônio não. Demônio não. Demônio até finge ser Deus para poder ser adorado. Demônio é vaidoso. Demônio quer ser adorado, ele quer aparecer. Agora, Deus não. Deus, ele não pede adoração também. Deus, ele merece, ele é digno de adoração. Se você está na presença de Deus, você o adora. Então, Josué percebe Deus. E quem percebe Deus, o adora. Não tem como você não perceber Deus e não adorar Ele, entendeu? Então, nós entendemos por causa disso que Josué teve uma teofania, uma visão, uma percepção de Deus, que seja fisicamente, que seja virtualmente, mas para ele realista, visível. Por exemplo, quando Paulo vê Jesus, né, ele cai do cavalo ali, vê Jesus, né, vê Deus, Jesus ao seu lado. Aquilo ali também é uma teofania, uma visão de Cristo, a visão de Deus. Eu estou experimentando de alguma forma uma percepção, tá? Física ou espiritual, mas é perceptível também no mundo carnal, a respeito de Deus. Então, isso pode ser considerado uma teofania. Então, aqui também é uma confirmação para o próprio Josué que ele teria sucesso em sua empreitada. Agora, qual que é a outra confirmação? Outra confirmação é o próprio texto. O próprio texto. Deus fala, isso aí já no início do livro de Josué, e está no material de vocês aí, Deus fala diretamente com Josué a respeito de como é que ele teria sucesso em sua empreitada de vida frente ao povo de Deus. Vamos ver o texto? Olha só. Está aqui, a referência está na segunda página, Josué 1, Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9. Olha o que o texto fala. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Espera aí, vamos parar aqui agora. Olha só, por que eu parei aqui, irmão? Nós estamos analisando nesse texto quais são as orientações de Deus para que Josué tivesse sucesso na frente do povo nessa empreitada de conquistar a terra. Amém? Esse é o objetivo da nossa leitura.
Porém, nós vemos, por diversas vezes nós já vimos pastores, obreiros utilizando esse texto e falando com as pessoas da igreja, né, no momento de pregação. Ah, meu irmão, porque todo lugar que você colocar a planta do pé vai ser seu, né? Receba! Aí você levanta a mão e recebe. Irmãos, quando a pessoa está citando esse versículo dessa forma, isso está sendo citado da forma errada. Esse texto é Deus falando para Josué que aonde, na terra que ele já havia prometido colocar a planta do pé dele, aquela terra será deles. Uma promessa específica para alguém específico, no contexto específico. Eu não posso pegar esse mesmo texto e aplicar para a igreja toda. Isso é um erro teológico. Eu não posso aplicar essa palavra para a igreja toda, porque a realidade da igreja toda é diferente. Ah, que isso, pastor? Você está sendo radical demais. Então quer dizer que eu não posso usar esse texto numa pregação ou numa palavra de efeito na pregação? Pode. Pode. Se você fizer da forma correta. Você não pode simplesmente falar isso. Você tem que ser consciente. Se o Espírito Santo te tocar para te falar, para que você fale a mesma coisa para alguém especificamente, né, você vai falar assim: olha, Sofia, para você, assim diz o Senhor, Deus está me falando agora, tá? Que assim como foi com Josué, lá na conquista da terra prometida, Ele será com você. Todo lugar que você colocar a planta dos seus pés vai ser seu. Tá entendendo? É totalmente diferente. Eu estou deixando bem claro que eu estou te dando uma palavra profética de Deus especificamente para você. Agora eu posso aplicar para a igreja toda? É complicado se aplicar isso para a igreja toda, irmão, porque as pessoas têm contextos de vida diferentes. É impossível, irmãos. Não, pode até acontecer, mas é quase impossível acontecer dessa mesma palavra valer para todo mundo. Tem gente que vai viver a vida cristã, irmão, e nunca vai ter nada. E a Bíblia, o que a Bíblia nos diz? Para a gente ficar contente de ter o que comer e com o que dormir. Tem o que comer, como se vestir, né? Um teto para deitar, né? Um teto ali para você deitar debaixo dele, né? Hein? Mas, está entendendo? Não é toda palavra que você pode aplicar dentro da igreja, generalizar. Você tem que ler o texto e agir sobre o texto com sabedoria. Nós temos que ser sábios. Agora, pastor que fica aí dando essas profetadas para todo mundo aí, nesse negócio, receba. É muito bom culto assim, irmão. Quem não quer receber? Receber é bom demais. Receber é bom demais. Mas nós temos que aprender a dar. E antes de receber, o que Josué estava fazendo aqui? Josué, ele estava abrindo mão da vida dele. Podia estar tranquilo lá num cantinho, ambicionar muita coisa. Não, peraí, não. Eu estou abrindo mão da minha vida aqui para ajudar uma nação, várias pessoas a conquistar aquilo que lhes é de direito, né? Porque foi Deus que deu, Deus que prometeu. Então, antes de receber alguma coisa aqui, estava dando. Antes dele ganhar, ele estava perdendo. Então, nós temos que pregar, não é só ganhar, nós temos que pregar a palavra por completo. E pregar a palavra por completo é pregar a palavra consciente. Quando você prega esses textos e pegando isoladamente, jogando para a igreja, isso acaba por frustrar as pessoas. Você frustra porque a pessoa, primeiro, não teve entendimento do texto. Você só jogou, falou que ela vai ter o quê? Colocar planta do meu pé aonde? Qual terra? O que é a terra? É meu trabalho? Meu casamento? É meu marido? É um namorado? É um o quê? O que é isso? O que é esse lugar que eu vou colocar a planta do meu pé? Que eu vou receber? Então, quando você faz isso na igreja, você está jogando informações até abstratas. Por quê? Colocar a planta do pé numa terra não é a mesma coisa, não. Você não coloca a planta do seu pé num lote, o lote é seu, não. Não, você pode até colocar, mas você vai ter que trabalhar, vai ter que financiar, não sei o quê, alguém vai ter que te dar um dinheiro. Não é assim, não. Naquela época era. Você colocou o pé, se você quiser
que seja sua, é só você ir para cima de quem está na terra, derrubar ele, a terra fica sendo sua. Hoje não é assim. Então você não pode ficar dando essa palavra aleatoriamente para as pessoas. Não pode, irmão. Tem que ter uma direção de Deus. Ela pode ser dada? Pode. Na direção do Senhor e da forma correta, explicando o contexto. E muitas vezes, se é Deus que está falando mesmo, se Deus está te revelando para falar, Ele vai te falar até o que é especificamente, ou é nessa área da sua vida. Deus está falando que Ele é com você. Então, amém. Glória a Deus. Amém? Então, a pregação, aí vamos lembrar lá do curso de homilética, tá? Lógica. Nós temos que entender a lógica do texto para saber aplicar o texto em uma lógica similar, ou pelo menos coerente, que não fira a palavra de Deus e que não fira a própria lógica, né? O próprio sentido lógico das coisas, né? Então não funciona desse mesmo jeito hoje. Então, irmãos, vamos agir com amor e com sabedoria. Afinal de contas, quando a gente entrega uma palavra, nós entregamos para a igreja de Deus, não é a igreja minha, não é a igreja sua, não é do pastor lá fulano que você vai lá pregar, ou seu vizinho, não, do seu amigo, não, é a igreja de Deus. E se você prega para a igreja de Deus, você tem que ter amor e cuidado, porque são ovelhas do Senhor. E as ovelhas do Senhor, Deus se preocupa com elas. Amém? Então vamos continuar. Então, irmãos, ele tem essa teofania que contribui, certo? Com essa visão dele mesmo a respeito do seu chamado, do seu ministério frente àquele povo. Agora, esse texto também, irmãos, os próprios ateus se valem de argumentações sobre esse período da história para poder criticar o nosso Deus. Deus vingativo, Deus mau, Deus que destrói as pessoas, não é isso? Olha só, esse Deus na verdade não é nada disso, ele é um Deus de princípios. Ele é um Deus de você colhe aquilo que você planta. Ele é um Deus de justiça. E se é na justiça dos homens o juízo vem, por que diante de Deus o juízo não vai vir? O juízo de Deus vem na hora que Ele quer. E se Ele quiser ter misericórdia, Ele tem misericórdia. E se Ele não quiser ter misericórdia, Ele não tem misericórdia. Então, Deus, Ele manda Israel ali também para entregar o juízo dele sobre aquela terra. Por quê? Porque aquele povo adorava deuses estranhos, adorava outros deuses. Era problema adorar outros deuses? Não, Deus nunca foi vaidoso, não. Se você não quiser adorar Ele, você que está perdendo. Você adora quem você quiser, Deus não te obriga a adorar e servir a Ele, não. Alguém te obrigou a vir fazer esse curso? Alguém te obrigou a sentar aqui na igreja, para você vir congregar conosco? Você está conosco, você assistiu uma pregação online, assistiu um culto online? Você não foi obrigado a nada. Deus não obriga ninguém a nada. Você nunca foi obrigado a orar, você nunca foi obrigado a ler a Bíblia, você sempre fez tudo o que você quis fazer na sua vida. Só que sem Deus, o homem não pode ser feliz. Por isso que nós somos atraídos para Ele. Há um buraco em nós que precisa ser completo com a presença do Senhor. Então, Ele não nos obriga a nada. Nós que sentimos a necessidade de estar com Deus. E até aquele que diz que não, na verdade o que ele precisa é de Deus. Ele só não sabe ainda. Ele só não entendeu ainda. Ele está perdido. Esse povo, irmãos, que adorava outros deuses, né, sem problema nenhum. O problema é que ao adorar esses deuses, eles, né, como já falei, matavam seus filhos, praticavam orgias, praticavam sexo entre próprios familiares, todo tipo de maldade. Quando tinha guerra, eram cruéis, né? Por exemplo, a cidade de Nínive, que Deus manda lá, por exemplo, Jonas pregar contra ela, que ela seria destruída. O povo de Nínive era um povo naquela época, era um povo muito forte, era um dos exércitos mais fortes que tinham, e era um povo mau, cruel.
cruel. Livros, não a Bíblia, mas livros históricos que falam a respeito da história daquele povo, fala que quando eles venciam, capturavam prisioneiros de guerra, eles arrancavam a pele da pessoa com ela viva. A pessoa estava viva, arrancava osso da pessoa enquanto a pessoa estava viva, certo? Eles eram cruéis. Por isso Jonas desejava também que Deus não perdoasse ele. Jonas falou o seguinte: não, peraí, Senhor, eu não vou pregar para esse povo não, eu sei que você é um Deus misericordioso, eu vou lá pregar e esse povo vai se arrepender e você não vai condenar eles, não, eu quero ver o fogo cair na cidade e o povo morrer. É isso que ele queria ver o pau quebrar, não é assim? O pessoal fala aí, né? Ele queria ver a giripoca piar. Jonas queria ver o pau quebrar, mas o povo, Jonas acertou, o povo escutou a mensagem, se arrependeu e foi perdoado. Só que a Bíblia conta que depois de 100 anos, aquela cidade foi destruída. Depois de 100 anos, a geração mudou, se corrompeu de novo, Deus destruiu aquela cidade. Irmãos, olha só. Então, esse povo, ele era ruim. E aí, agora, uma informação nova. Quais eram os deuses que eram adorados naquela região ali, naquela época? O deus El, conhecido como Touro Pai, na apostila tem outros nomes aí para ele, tá? A esposa desse deus, Azerá, a esposa de El, tá aqui, ó. E Baal, que seria o deus aqui da fertilidade, o deus da provisão, ele que abençoa as colheitas, que faz tudo dar certo, tá? Ele era conhecido, né? Baal é conhecido como Senhor, ou tem um significado de Senhor, e ele seria também, por causa disso, Senhor de todos os deuses. Então ele é o Senhor de todos os deuses. É o equivalente ao que nós entendemos a respeito de Deus. É o Deus, se existe alguma outra divindade, Deus é o Deus de todas elas, né? Lógico que não existe até divindade, não, pode existir entidades, né? Até que no texto eu acho que a gente está usando até esse termo, que isso aqui eram entidades, talvez entidades demoníacas que eram adoradas, mas é só para você saber mais ou menos, porque esses nomes, quando você vai ler o texto, eles são citados, tá bom? Então a gente já passou sobre isso. Josué tem a descrição ali da história dele, né, das cidades ali que ele vai lutar contra elas. A gente não vai entrar nessas questões de qual era a cidade. Na apostila vai ter uma descrição pequena a respeito disso. Porém, é interessante a gente falar que no livro de Josué tem a orientação de como seria feita a divisão da terra, onde é que esse povo ia ficar situado, quais eram os tipos de cidades que iam existir. Então, por exemplo, ali tem duas informações importantes com relação a isso. Tem os levitas, que eles não herdavam terra, um perímetro de terra específico. Eles herdavam terras dentro da terra de alguém que já estava herdando. Então, eles, na verdade, eles tinham direitos às cidades, tá? Os levitas. Agora, é instituído também cidades de refúgio. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque você precisa ler o texto para você entender. Nós não vamos aprofundar. Mas as cidades de refúgio, elas existiam para que, se alguém cometesse algum crime sem querer, né, ou mesmo pudesse sofrer consequência de algum ato que ele cometeu indevidamente, mas sem necessidade assim ele cometeu uma infração qualquer, né, mas nós não temos prova disso completamente, só chegou uma informação por alto. A Bíblia fala que alguém poderia vingar o acontecido, se que fosse a morte de alguém. Vamos supor, a Bíblia até fala a respeito disso. Você está com um machado lá, cortando uma árvore, trabalhando junto com um amigo seu. Sem querer, o machado escapa da sua mão, corta o outro, o seu colega que está trabalhando, que é parente de fulano de tal, que é bravo. E aí você ficou responsável pela morte da pessoa. Sem querer, o machado escapou da sua mão e a outra pessoa foi morta. Aquela pessoa que sentiu as dores daquela perda, ela pode correr atrás daquela pessoa que matou por um tempo específico, né, e querer fazer justiça com as próprias mãos. A cidade de refúgio é para que essa pessoa que cometeu infração sem querer ou que ainda não foi julgada, ela possa fugir o quê?
da aniquilação pelo vingador de sangue. Então ele foge para lá até que ele seja julgado, ou até que aquele crime ali seja esquecido, ele possa ser perdoado. É assim que funciona. Então, por isso que era instituído cidade de refúgio. Então, 2 pontos importantes. Cidades específicas para levitas e cidades de refúgio, que eram cidades comuns próprias, só que elas tinham essa jurisdição de estar pronta para receber alguém que estivesse vindo, tentando se refugiar, né, fugindo de alguém que estivesse ali tentando vingar, né, o sangue que foi derramado injustamente ou, né, inconscientemente, ou sem, um crime cometido sem que ele tivesse a intenção. Esse é o resumo da história de Josué. Mas só uma informação extra. Nessa teofania aqui, esse momento aqui, né, que se eu não me engano, a gente pode confirmar aí no texto, se você puder abrir, irmão Sivaldo, no texto, não precisa ler para mim não, só para confirmar, depois você me fala. Nesse texto aqui, vai tratar também de orientações sobre o que o povo deveria fazer para que eles conseguissem vencer o primeiro desafio, que é a primeira cidade-estado, que era Jericó, uma cidade fortificada, com muros, e esses muros eram largos, eram metros de largura. Haviam pessoas, né, uma história assim muito bonita, que fala a respeito dos espias. Eles enviaram 2 espias para ir ali naquela cidade, ver a respeito dela, como é que eles iam fazer para vencer aquela cidade. E tinha uma prostituta, pra você ter ideia, ela morava no muro. Então, o muro era capaz de abrigar uma casa. As pessoas andavam por cima do muro, tinha passagem no muro. Então, ela tinha uma casa naquele muro. E ela pegou os espias ali e quando o povo percebeu que os espias estavam por ali, ela escondeu os espias e fez um acordo com eles de que quando Israel chegasse a destruir aquela terra, eles não iriam matá-la, nem ela, nem a sua família. Aí ela, para demonstrar que onde que era a casa dela, ela deixa um fiozinho de escarlate, né, um fiozinho vermelho, né, amarrado ali, de certa forma ali em sua casa, para que eles soubessem onde é que era a casa e não matassem nem ela e nem seus familiares. Então ela foi abençoada. Ela foi abençoada por causa disso. Ela teve fé no Deus que havia feito os milagres desde a terra do Egito até aquele momento sobre o povo de Israel. E por isso ela foi honrada. Mas olha para você ver, uma casa no muro da cidade, não era um murinho. Não era um murinho, era um grande desafio. E veio ao chão pela força, não do braço, mas do poder de Deus. Então Deus é poderoso para fazer milagres, Ele cuida do seu povo. Os desafios podem ser grandes, mas a vitória sempre é certa se a gente continuar o quê? Acreditando, tá? Na perspectiva do povo, a gente pode até, do povo de Israel, você pode até olhar assim, não, realmente, um milagre. Mas na perspectiva de Raabe, pessoa tão simples, né? Talvez estava naquela vida ali por causa da pobreza e tudo. E aí? Na perspectiva dela, ela também confiou em Deus. Deus teve misericórdia dela, deu livramento para ela. E esteve do lado. Viveu o resto dos seus dias do lado de um povo que era o povo de Deus e que era um povo vitorioso. Então, tem várias perspectivas, né? Vários pontos, e você extrai de cada um desses pontos ensinamentos que pode ser aplicado na igreja.